sejam bem-vindos ao meu diário virtual, que eu decidi criar com vocês para transbordar aquilo que Deus tem feito em mim e através de mim. E eu tô um pouco sumidinha de vídeo aqui, né? Comigo falando com vocês. Mas isso é para um próximo vídeo que eu vou explicar para vocês o porquê do sumiço. Hoje eu vim aqui, senti de vir aqui transbordar com vocês. Gente, oi gente! Noiva, tô noiva! Algum tempo atrás, né, antes do Alan chegar na minha vida, eu era uma pessoa completamente frustrada com relacionamento, frustrada com namoro, casamento e etc. Mas Deus restituiu isso dentro de mim através da vida do Alan. Glória a Deus por isso, né? Por ele ter escolhido ser esse canal de bênção na minha vida, de cura, de amor, de companheirismo, de parceria, de respeito, sabe? E muitas outras coisas que eu poderia ficar aqui. Muitas coisas. São muitas coisas relacionadas a isso na minha vida sentimental. Eu cresci, né, no meio de pessoas que para um homem ser homem, ele trai, ele mente, ele engana, ele agride, seja fisicamente ou seja verbalmente. E os relacionamentos que eu vivi antes do Alan não foram muito diferentes disso. Agressão verbal, traição, mentiras, engano, abandono. Então, assim, muitas e muitas coisinhas, né, me fez criar uma resistência, me fez criar uma armadura, né, contra relacionamento. Só que eu sou uma pessoa que eu sempre acreditei no amor, nos princípios de Deus. E eu sempre orei a Deus falando, Deus, eu quero alguém com os seus princípios. Eu não quero um relacionamento perfeito porque não existe, mas eu quero uma pessoa com os seus princípios. E eu acho que enquanto eu orava de um lado, a mãe do Alan, né, meu noivo, agora ele é meu noivo. A mãe do Alan orava do outro lado por uma mulher também de princípios para o filho dele. E eu creio que Deus uniu a nossa oração, sem ela saber de mim, sem eu saber do Alan, mas ela profetizava sobre o Alan sempre um homem de princípio, um homem de caráter. O pai do Alan é um homem de princípio, né? Um homem admirável, e o Alan teve essa base, essa referência, esse espelho, e teve a oração da mãe e do pai sobre ele. E por mais que eu orava por isso, eu sempre me frustrava com os homens, porque uma coisa é você pedir ao Senhor, outra coisa é você pedir ao Senhor, né, alguém com esses princípios, e outra coisa é esse alguém querer ser essa pessoa de princípios, seguir princípios, ter caráter, né, um bom caráter. E é difícil, é muito difícil. Hoje para você acreditar que uma pessoa é fiel, que uma pessoa é respeitosa, que uma pessoa é digna, que é uma pessoa leal, é muito difícil, né? O tempo todo você desconfia, o tempo todo você desacredita, principalmente quando você vive longe, né, dos mandamentos, dos princípios de Deus. Eu sempre amei a Deus e os seus princípios, porque eles nos traz paz, nos traz confiança, sabe? Nos traz estabilidade. Então, e independente se eu estava na igreja ou fora da igreja, qualquer pessoa que eu me relacionava, e se essa pessoa fosse de bom caráter ou não, eu
sempre mantive o meu caráter. Eu sempre mantive e segui os princípios. E como se diz, né, a fama de, não, você é trouxa, você é otária, você é boba, faz com ele também o que ele faz com você, não sei o quê. Só que eu nunca fui assim, eu nunca fiz isso, nunca paguei mal com mal. E eu acho que por isso também é uma das coisas que Deus tem me honrado e me honrou. Independente do mal que a pessoa te causa, não seja você o causador de mal na vida dos outros. Então, independente de tudo que eu passei, independente de tudo que fizeram comigo, eu nunca revidei, eu nunca quis fazer o mesmo, pelo contrário. Eu falava, um dia eu vou encontrar alguém que siga os mesmos princípios que eu e que me honre da mesma maneira que eu quero honrar. E graças a Deus chegou o momento, chegou a hora. Eu creio muito nisso, eu vejo isso em todos os detalhes. E aconteceu que eu e o Alan entramos no propósito, né, como eu disse pra vocês. E sim, eu estava esperando o pedido do casamento, eu sabia que esse dia ia chegar, nós já falávamos em casamento, mas eu não sabia que ia ser nessa viagem. Eu não sabia que ia ser nesse momento, pra mim ia vir lá no final do ano e era isso. E foi uma surpresa linda. E antes de acontecer essa surpresa, antes de acontecer esse decreto, né? Porque de um novo início, eu creio que... Gente, eu nunca fui noiva, eu nunca fui pedida em casamento, assim, nunca teve um noivado. E igual de filme. Deus cuida dos detalhes, Deus cuida dos detalhes. Primeiro que antes eu tava muito empolgada com essa viagem, muito empolgada. Depois eu não sei o que aconteceu e eu fui perdendo a empolgação, a ansiedade de viajar, a alegria, tanto que eu não fiz nenhum vlog pra vocês. Eu postei momentos porque quando chegou lá e depois que aconteceu isso, que eu melhorei e o sol voltou a brilhar em mim, porque eu estava muito desmotivada, não com o meu relacionamento, mas comigo mesma e com a viagem. E aí estava acontecendo muitas pequenas coisas que estavam se tornando grande para mim e eu estava muito sensível por conta dos meus hormônios, que isso também é para o outro vídeo. E eu tava muito sensível e tudo tava muito ruim, tudo tava muito chato, tudo não tava cooperando comigo. Eu vou colocar uma foto de como eu estava sábado, nós viajamos no sábado. Eu vou colocar uma foto como que eu estava no sábado de manhã, no dia da viagem. Eu mandei uma foto para minha irmã de como eu estava no sábado de manhã. E deu muita coisinha errada, muito assim, eu muito estressada, muito sensível, chorona o tempo todo. Eu falei, não, eu nem queria ir na viagem, mas a viagem já estava paga. E aí fui na minha sogra, e minha sogra já sabendo da surpresa. Fui lá e falei, sogra, ora por essa viagem, vou chegar ali em casa, vou fazer uma oração, porque eu não tô animada, não tô no clima. E ela já sabendo que eu ia ser pedida em casamento, ela só virou pra mim e falou assim, não, vai dar tudo certo, pode ter certeza que vai dar tudo certo, nós vamos orar assim. E aí quando nós chegamos lá na viagem, veio um grupinho de amigas e foi pedir o Alan pra tirar foto delas. Aí até aí eu falei, mesmo assim, né? Elas deveriam, nós estávamos lá todo mundo junto, elas deveriam pedir uma das mulheres que estavam no grupo. Não, pediu o Alan. E aí o Alan foi tirar a foto dessas meninas. Tirou uma foto, falei, beleza, tudo bem. Pensa que não, continuaram. Ah, não, tá, você pode tirar mais uma? Ah, tá bom, não, você pode tirar mais uma. E só mulher no trem. E o Alan lá tirando foto das mulheres. E eu já estava, gente, daquele jeito, como eu disse, péssima, com os hormônios péssimos, de mau humor, tentando ficar bem para curtir a viagem. E o primeiro fato de que quando a gente chega lá, esse.
Eu olhei pra cara do... Aí eu tô vendo que não para, que não acaba nunca. Cheguei lá, ele batendo foto, perguntando ela se tava bem, bom. Cheguei lá e falei assim, aqui, já tá bom demais, né? Que aí ele se tocou, e elas também pelo jeito, né? Porque não sei o que passa na cabeça. Que parou de tirar foto. E eu fiquei muito nervosa com isso. Falei, não tô crendo, vou pedir um homem pra ficar tirando foto minha. Mulher, né? Dei aquela crise e ele com muita... ele não teve sabedoria de ir tirar foto dessas mulheres, né? Mas ele teve sabedoria de não render comigo, porque senão nós dois iríamos brigar na chegada da viagem. Ele não rendeu comigo, ele veio me pedir desculpa e continuou no canto dele, e eu bolada com isso, e a gente seguiu a viagem. Quando a gente chegou nesse caminho, eu vou colocar o vídeo aqui, vou colocar de novo, a terceira vez que esse vídeo vai estar aqui no YouTube, vou colocar de novo, e ele fez essa surpresa linda. Eu fiquei assim, sem reação, sem palavra, porque eu realmente não esperava, e eu estava bolada, eu estava chateada, eu estava me obrigando a ficar bem. E de repente ele fez essa surpresa linda e sabe quando tudo assim... Foi um dia perfeito, foi um dia maravilhoso. Eu ainda olho pra minha aliança e falo, meu Deus, é de ouro, é de noivado mesmo, porque no lugar da prata, né? Eu falo, meu Deus! E dizer sim pro Alan, sabe? Até o Alan chegar nesse ponto de me pedir, eu entendi toda essa batalha espiritual que a gente não vê, mas acontece o tempo todo. Eu poderia desistir da viagem, ele poderia render a briga comigo, nós dois poderíamos brigar. Ele poderia pensar, poxa, eu comprei uma aliança, me pedi a mulher em casamento e ela tá brigando comigo, ela só sabe chorar, ela não tá bem. Então, assim, eu poderia desistir, eu poderia não ir, e todo esse sonho que eu vivi, essa realidade que eu vivi, poderia ter ido por água abaixo. E eu vim falar isso com vocês, eu vim compartilhar isso com vocês, para que nós possamos ter, né, mais discernimento e sabedoria, né, e tentar respirar e orar. Eu orei, eu coloquei nas mãos de Deus, falei, Deus, eu não tô entendendo por que eu estou assim, mas eu quero que essa viagem seja perfeita. Cubra-nos, nos leva, nos traz em paz, que seja de boas memórias, mesmo não estando bem. E foi perfeito, eu imagino ele olhando, Deus olhando para mim e falou, minha filha, você não tem noção do quanto você vai se alegrar, do quanto você vai sorrir, e do quanto essa viagem vai ser marcante na sua vida. E eu imagino ele olhando pra mim assim enquanto eu orava, sabe? E foi perfeito. Foi perfeito. E eu quero dizer isso pra vocês no sentido de... Tenta o tempo todo, tenta acalmar o coraçãozinho de vocês. E segue o caminho que você planejou e apresentou pra Deus, independente das circunstâncias. Independente do que talvez você vê que era para dar errado, né? Insista, coloca nas mãos de Deus que o melhor sempre vem, o melhor sempre vem. E é muito bom confiar em Deus, é muito bom colocar os desejos do seu coração na mão de Deus, porque Ele cuida dos detalhes. O Alan, gente, o Alan era uma pessoa extremamente ogra, nada de romantismo, nada disso. E de repente ele se tornou um príncipe na minha vida, alguém que eu tô vivendo o mundo real e encantado, alguém que me compreende, alguém que me escuta, alguém que enxerga seus erros, alguém que não me agride verbalmente, alguém que não me trai, que não mente, alguém que está disposto a seguir o mesmo propósito.
E eu sei que ainda nós vamos ter atritos, nós vamos ter diferenças, mas não procure uma pessoa perfeita, procure uma pessoa de princípios. Procure uma pessoa que esteja disposto a seguir propósito e caráter e princípios de Jesus, sabe? Porque nós somos falhos, nós somos errantes o tempo todo, estamos sujeitos a errar e a magoar o outro o tempo todo. Mas se você escolher seguir o princípio de Deus, os mandamentos de Deus, querer ser os frutos do Espírito, quem estiver do seu lado, quem você escolher, vai te fazer extremamente feliz. E você vai fazer essa pessoa feliz também. Sabe que não é sobre só receber, é sobre doar também. Então, é sobre isso. É sobre isso. Eu acordei extremamente chorando, sem esperança, sem nada num dia. E no outro dia eu me alegrei assim de uma forma, eu não sei nem explicar. Surpreendentemente, Deus mais uma vez me surpreendeu com o cuidado dele, com o amor dele. Eu só vejo Deus em tudo, gente. Na decisão do Alan, na escolha do Alan, no cuidado de pensar em como fazer, em onde pedir, como pedir. Tudo Deus, é tudo Deus, porque eu creio que na dúvida dele, Deus falou com ele: ei, vem cá, eu quero que você faça assim, assim, assim com a minha filha, porque eu sei que isso vai agradar o coração dela. E Deus cuida dos detalhes. Deus cuida dos detalhes. Deposita sua confiança totalmente em Deus, não nos homens, mas em Deus, porque Ele faz o homem ser o que precisa ser para alegrar o seu coração. Ele faz. E escolha alguém que esteja disposto a ser usado por Deus para te alegrar, para te amar, para te cuidar o tempo todo. E seja esse canal também, uma mulher de Deus para amar, para cuidar e zelar pelo parceiro que está do seu lado. E sejam, sim, felizes. Parceiros, companheiros, amigos, namorados, amantes, noivos, um do outro, o tempo todo. Independente da diversidade, independente das diferenças. Até as suas diferenças vão entrar em acordo e em comunhão. E é isso, estou extremamente feliz. E noiva! É sobre isso.